E aí, futuro barbeiro, aspirante da barbearia, ou você que já é barbeiro também, você está no lugar certo por querer saber mais. E por que mais? Porque esses vídeos são vídeos extra, conteúdo extra, saber muito mais, porque é vídeo do nosso curso online, é curso que era pago, cara, e agora está disponível totalmente gratuito para você. Porque hoje o nosso curso ainda está a mais, está além, estamos na versão 2.0 e tudo que era do 1.0 vai ficar disponível para vocês aqui no canal do YouTube. Então não perca essa oportunidade, lembrando que a gente tem aqui embaixo na descrição um e-book que também fazia parte deste curso, para você saber ainda mais sobre esse determinado conteúdo. Então assista o vídeo e não perca, que tá demais. Olá, aluno do ambiente virtual da Design Barber Academy. Você está aqui hoje aprendendo mais um corte, mais uma forma de atender o seu cliente da melhor forma possível. Hoje nós temos aqui um corte feito em cabelo afro, ou um cabelo mais crespo. Com certeza existem inúmeros tipos de cabelo crespo, desde o mais menos crespo, como esse aqui, por exemplo, que nós ainda conseguimos, de certa forma, puxar as mechas do cabelo dele, do cabelo crespo, e outros cabelos que são bem mais crespos, onde você não consegue nem ter essa flexibilidade da mecha do cliente. Então, hoje nós vamos trabalhar com esse cabelo crespo mediano, onde nós vamos fazer um corte muito pedido. É um corte que teve uma tendência muito grande em 1980 e hoje o pessoal está voltando a aderir. Então é muito interessante que você aprenda o flat top. Vamos lá? Primeiramente, o interessante é vocês ter um tipo de pente como esse. Para trabalhar com cabelos afro, é interessante ter esse pente para que a gente consiga fazer todo o desembaraço do cabelo afro. Geralmente o cabelo que é mais crespo, a gente precisa ter um material como esse. Se você não tem um material como esse aqui, você pode usar um pente que você tenha umas cerdas, os dentes do pente sejam mais rígidos, para que você consiga fazer esse movimento no cabelo do cliente. Você vai entrar com ele e vai puxar para fora, fazendo o desembaraço. Geralmente quem tem cabelo assim não sofre muito com as puxadas que você dá no cabelo dele. Então, com certeza, você vai conseguir trabalhar com mais tranquilidade, mesmo sem ter muita, como eu posso dizer, ter muita rigidez nos seus movimentos. Você não precisa repensar muito, porque com uma pessoa que já tem um cabelo assim, ela já está acostumada a esse tipo a fazer do dia a dia, que é desembaraçar e pentear um cabelo como esse. No nosso caso aqui, a gente tem um cabelo mais avolumado na parte de cima. Vocês podem perceber, inclusive, que conforme eu já vou soltando as mechas do cabelo dele, ela já vai criando um volume excessivo aqui, ó. E é isso que a gente está fazendo. O cabelo, quando ele está totalmente embaraçado ou ele lava, ele vai para dentro. Quando a gente consegue, com um pente como esse, ou até mesmo que você tiver aí na sua barbearia, no seu salão, você vai desembaraçando e ele vai criando esse volume. A gente precisa fazer esse desembaraço aqui no cabelo por inteiro, para que a gente possa trabalhar com ele com mais tranquilidade, tá ok? Vamos lá? Agora é só aqui, ó, de fora a fora no cabelo, só desembaraçando. Se você tiver com muita dificuldade de desembaraçar, separa um pouquinho, faz de pouco em pouco, vai abrindo aos pouquinhos as mechas do cabelo, mas o interessante é você fazer nele inteiro, sabendo que não ficou nada por fazer, desembaraçado por completo. Tá doendo aí, irmão? Não, tranquilo. Acostumado, né? Sim. Comprido em cima, hein? A gente vai baixar bem. Tem algum problema pra você? Não, tranquilo. Beleza. O movimento que tem que ser feito com o pente assim na cabeça do cliente é entrar com ela reta e puxar, como se a gente realmente estivesse cavando. Então, ó,
tem que ser feito esse movimento aqui para desembaraço, ó. Pronto, pessoal, tá aqui o cabelo desembaraçado. A gente, como vocês podem perceber, obtivemos aqui muito mais volume do que a princípio. O cabelo ele vem bem amassado, quando a gente desembaraça ele cria um volume excessivo. Agora aqui a gente vai trabalhar com toda a parte de aparar essa parte superior, e vamos também, o flat top conta com um low fade ou um mid fade na lateral da cabeça, ok? Vamos lá? Agora, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no cabelo do nosso cliente, para poder começar a cortar as laterais, é arrumar toda a lateral como se ela tivesse um sentido reto. Ou seja, a gente pode usar um pente, uma régua ou qualquer coisa que seja reta para que a gente consiga identificar todas as laterais subindo como se estivesse vindo a partir da nuca. Então, ou seja, ela vai subir aqui e em vez de fazer esse formato de cogumelo que está acontecendo aqui na cabeça do nosso cliente, nós vamos continuar ela reta, nós vamos subir ela reta. Então, proporcionalmente às laterais, a parte de cima também vai ficar reta, como se fosse um conjunto só, uma reta desde a costeleta ou da nuca até em cima. Veja que só o passar da máquina, até mesmo a máquina assim, ó, só na lâmina, sem pente nenhum, a gente consegue criar esse efeito da subida aqui. A gente não está raspando a pele do cliente, nós só estamos criando o contorno necessário para a parte de cima subir como se fosse um caminho só, reto, como um todo, entendeu? A gente não vai fazer curvas, não tem entradas, não tem nada. É uma parede bem reta até em cima. E a gente continua dando esse efeito só com o passar da máquina. Mesma coisa na parte de trás. Olha o movimento que está sendo feito com a mão, ó. É como se a mão fizesse um movimento que fosse até o teto. É um movimento reto, não faz curvas. Para isso você precisa ter muita precisão com a mão. Então, se você precisar também, você pode usar as duas mãos para deixar a máquina ainda mais fixa, mais reta. Quanto mais reto você puder fazer esse movimento, melhor. Use sempre o espelho como o seu guia para identificar se realmente está ficando reto, se não está ficando um pouco para fora ou se está ficando já um pouco para dentro. Então use sempre o espelho como seu guia. A parte da frente da testa do nosso modelo vai ficar um pouco mais reta
mas não tão para dentro, a gente vai fazer ela um pouco mais para fora, porque esse ajuste da testa dele a gente vai fazer no final. Então não vamos fazer agora. Esse ajuste da testa a gente faz depois. Então a gente só está tirando o excesso para não ficar acumulado aqui. Depois a gente ajeita ela. Então faz esse sentido, em vez de fazer esse sentido reto que a gente fez nas laterais, aqui na frente você faz um pouquinho para fora. Dessa forma aqui, ó. Aqui a gente tem que identificar no espelho o quão para fora as laterais ainda estão. Por mais que a gente tente fazer reto, ela ainda pode ficar um pouco para fora. Aqui eu estou conseguindo identificar no meu espelho que ela ainda está um pouco para fora, essa reta que a gente está tentando fazer. Então eu vou entrar mais um pouquinho com ela, sempre visualizando no espelho para que você consiga um resultado exato. Ah não, de boa. Tô começando ainda. Tá de boa aí? De boa? Agora você consegue perceber que eu estou utilizando as duas mãos para poder segurar a máquina, porque agora o ajuste das entradas está muito mais fino. Eu preciso ter um pouco mais de cautela para poder fazer essa lateral. Agora, olhando no espelho, eu consigo identificar que ela está bem mais reta aqui, ó. E é isso que a gente tem que fazer. O outro lado aqui ainda está precisando de mais ajuste. Esse lado aqui ele ainda está um pouco para fora. A gente vai entrar com ele também mais um pouquinho. Parecendo Bruno Mars, hein, mano? Aí. Ótimo. Agora aqui nós temos as duas laterais prontas, retas, para a gente começar a trabalhar o fade. Ainda não se esqueça que antes de começar a trabalhar o fade, nós precisamos conferir a retidão que a gente conferiu das laterais, conferir na parte de trás também. E aqui eu consigo já de cara visualizar que ela está um pouco para fora. Então eu vou tentar encostar mais um pouquinho. Fica com o rosto bem reto, por favor. Assim, isso. Neste caso aqui, como ele não tem uma lateral da cabeça até a ferradura muito comprida, por exemplo, ela vai mais ou menos até aqui. A gente consegue identificar por causa do término da testa dele. A gente tem pouca lateral, então nós vamos fazer aqui de um low para um mid fade, que é aqueles fades que você já identificou naqueles vídeos anteriores sobre as explicações do fade. Então nós vamos aplicar ele aqui novamente. Vamos fazer um fade, porém com a parte de trás no flat top não curva. Então nós vamos fazer ela reta. Do jeito que nós vamos vir aqui com a linha, ela não curva para baixo após a orelha e faz aquela curva na nuca perto do osso occipital. A gente vai vir com ela reta. Então do jeito que ela vir aqui, ela vai dar a volta na cabeça até o outro lado sem dar curva nenhuma, ok? Vamos fazer essa linha? O número mais baixo escolhido pelo nosso modelo aqui é a número 0. Então nós vamos chegar com ela primeiramente 0 baixa mesmo, 0 normal, né? Sem alavanca, sem a utilização da alavanca nenhuma. Então do jeito que a máquina está aqui com a lâmina, é o jeito que a gente vai trabalhar com ela nessa primeira numeração aqui, ó.
Lembre que essas linhas, quanto mais reto possível for para fazer, faça. Elas precisam estar bem alinhadas para que o fade apareça assim de forma bem homogênea e bem bonita. Pronto. Primeira numeração a gente já passou na cabeça dele, que é a número 0. Agora nós vamos conferir a lateralidade dos dois lados pelo espelho, para verificar se as duas alturas dessa numeração aqui estão corretas. Agora que a gente passou a 0 na lateral da cabeça do nosso cliente, a gente consegue perceber através do espelho qual é a altura que ficou. Então, ou seja, aqui numa lateral a gente tem um mid fade, começando aqui com pelo menos 2 dedos de 0 na lateral, e a gente tinha começado com um low fade, com um dedo na outra lateral. Então, isso aqui sempre acontece. Então é interessante você estar observando sempre no espelho, ele vai te ajudar e vai te condenar. Você coloca os dedos em cima das linhas que você fez, desse lado aqui e desse lado aqui. E você consegue observar lá através do espelho que se a cabeça dele não estiver aqui no meio, meus dedos não se juntam, vão passar um pelo outro. Então a gente precisa levantar um pouco mais essa lateral até aqui, para que elas fiquem na mesma altura dos dois lados. E é assim que a gente consegue fazer um fade bem bacana. Porque como a gente está fazendo uma parede reta na lateral da cabeça dele, a próxima que vai aparecer mais. Por exemplo, aqui nós temos a número 0, nós vamos fazer uma faixa de número 1 e a número 2 já não vai aparecer, porque a parede da lateral da cabeça dele vai subir reto. Mas mesmo assim nós vamos ter que fazer e vamos passar ela também. Vamos lá? Esse é o pente número 1 da wall, que a gente está utilizando numa Magic Clip personalizada. Então, ó, o pente e a trava. A gente coloca primeiramente a parte de cima e depois trava embaixo. Pronto. Assim a gente vai utilizar a número 1 com a alavanca levantada também. Sempre limpando a todo momento. Tenha sempre em mãos algum item como esse, que é uma vassourinha ou algum tipo de cerdas macias, para que você possa vir limpando o que você está fazendo, para você identificar o que já foi feito e tirar a sujeira, para você ver bem certinho as linhas do fade que a gente está fazendo. Às vezes acontece de num cabelo afro como esse, quando o cabelo ele é mais crespo ainda, a gente tem algumas voltinhas do cabelo que já fica assim, mesmo na passagem da 1. Então a gente precisa pegar essa 1, ao invés de passar somente assim, passar para todos os lados que a gente possa, para poder retirar esses pequenos nós que ficam no cabelo. Como não é no caso desse, então a gente vai prosseguir como já estamos fazendo aqui. Do jeito que o cabelo dele está ficando aqui com a número 0, a gente percebe que a gente pode deixar esse acabamento da 0 um pouquinho melhor.
Ou seja, a gente pode chegar um pouquinho mais curto, fazer um acabamento um pouco melhor para essa zero, essa numeração que a gente está passando. Então nunca deixe somente com a zero da máquina passada aqui. Neste caso nós vamos usar uma máquina de detalhe e nós vamos fazer a raspagem como a gente já estava fazendo com a máquina de corte. No mesmo sentido, porém meio a um dedo mais baixo do que essa primeira linha da zero, para que a gente consiga um acabamento muito mais bonito e muito mais fino. Lembrando que ao passar uma máquina como essa, que é uma máquina de detalhe, uma máquina que ela tem muito mais poder de raspagem do que o restante, a gente não pode vir com muito aperto, a gente não pode arrochá-la demais na cabeça do nosso cliente, próximo aqui da faixa, senão a gente vai fazer outra linha aqui em cima. Então a gente pode apertar bem ela, mas ao chegar aqui próximo, você já dá uma leveza para ela, para que não fique marcas aqui em cima, próximo da zero da máquina de corte que a gente já tinha passado. Então a gente trabalha com um pouco mais de leveza aqui, ó. Faz de novo. Aham. Pronto. Agora, se você tem, mesmo no início aí da sua carreira de barbeiro, tiver a possibilidade de adquirir uma máquina como essa, que existem de várias marcas, né? Mas o aparelho em si é o que conta. Nós temos aqui uma máquina shaver, que ela ajuda a dar um acabamento muito mais preciso às vezes do que o próprio navalhete, quando é passado somente a favor do pelo. E a gente consegue dar um zero absoluto. A raspagem do pelo é total. Então é muito interessante que você mesmo aqui use ela próximo aos pezinhos, aos acabamentos que a gente faria se fosse um corte mais tradicional. Então a gente vai utilizar ela em todo o contorno da cabeça do nosso cliente. Lembrando que com esse aparelho a gente tem que ter muito mais cuidado na passada, porque como ela raspa muito, a gente acaba às vezes extrapolando do que deveria realmente utilizar. Então é só no pezinho e sem insistir demais com ela. É só para fazer um acabamento final mesmo. Beleza? Bom, agora nós vamos continuar com as próximas numerações. Ou seja, a gente já tem marcado a primeira numeração, que é a 0. A gente tem a segunda numeração, que é a 1. Porém, a gente ainda tem a 2. A 2 ela mal vai aparecer, como eu já tinha dito anteriormente. Então a gente vai trazer a 1,5 aqui
como se fosse só para dar um respaldo geral no que a gente vai fazer da retidão aqui dessa subida. Então, a gente vai trazer a 2 só para desencargo de consciência, conferir se ela realmente está tudo num comprimento só. E depois que a gente passar essa 2, nós vamos vir disfarçando como um fade tradicional com a 1,5 e a meio na linha de baixo. O movimento da mão continua sendo para qualquer outro fade, é como é para esse aqui também. A gente tem que ter a leveza na mão e sempre ao final jogar o movimento da mão para fora. Sim. Pronto, agora nós vamos vir disfarçando as numerações que a gente tem aqui. Então a gente tem o disfarce para fazer da 0 para 1 e depois da 1 para 2. Da 1 para 2 mal aparece, mas mesmo assim a gente tem que tirar essas irregularidades do cabelo para ele ficar bem uniforme. Então vamos começar de baixo para cima dessa vez. Não importa qual é a forma que você escolha. Você pode escolher começar primeiro em cima ou embaixo, tanto faz. Aqui nós vamos começar primeiramente embaixo, com o número meio, pente especial da Wall. A gente vai colocar na máquina como já foi mostrado e vamos trabalhar com ela nessa faixa aqui. Bom, agora como é visível, a gente não conseguiu com a meio retirar a numeração, essa marca que fica entre a 0 a 1 e a 1. Isso é natural que aconteça. Então agora a gente vai começar a trabalhar com a alavanca. Se a meio não deu certo, a gente vai retirar a numeração meio e a gente vai trabalhar com as alavancas da alta até a mais baixa, até que essa linha saia. Então a gente vai trabalhar com ela totalmente alta e passar sobre a linha. Não saiu, a gente abaixa, alavanca mais um pouco e trabalha com ela novamente. Não saiu, abaixa, alavanca mais um pouco e continue trabalhando com ela, até que a linha saia. É interessante que a gente entenda que ela não tem que passar a 0 novamente. Então você não vai poder fechar novamente a máquina por completo. A gente vai trabalhar com a alavanca agora para retirar essa linha, já que a meio não tirou. Lembre-se que você tem que passar a máquina somente em cima da linha, nada mais. Se você subir demais essa numeração que a gente está passando aqui, com certeza você vai invadir a próxima numeração. E a gente não quer que isso ocorra. Então você vai só em cima da linha, retirando ali a marca. E a gente consegue perceber que somente com a alavanca totalmente baixa, sem precisar ter que continuar regulando ela, a gente já consegue retirar a marca por completo. Primeira marca de baixo já saiu por completo. Agora nós vamos trabalhar com essa marca superior aqui, que é a marca entre a 1 e a 2. Para isso nós vamos utilizar o pente especial da Wall, o pente 1,5. O pente 1,5
que a gente vai... ele é comprado separadamente, algumas máquinas da UOL já vêm com ele, e a gente vai retirar a marca então entre a 1 e a 2 com o pente 1,5. Alavanca normal, viu gente? Não vamos trabalhar com alavanca ainda, para essa marca. Então não se esqueça, essa marca nós vamos trabalhar com a máquina normal. Depois, se for necessário, a gente vai trabalhar com uma numeração a menos aqui, ou seja, número 1, abaixo de 1,5 é a 1, e trabalhando com alavanca. Por enquanto é só 1,5 com alavanca normal. Baixa a cabeça. Agora que a gente passou essa 1,5 na lateral aqui, a gente consegue perceber que ainda há alguns acabamentos para fazer na linha de baixo ainda, porque a gente consegue perceber que aqui ela já escureceu bem, não há uma graduação mais suave. Então a gente pode voltar aqui, né? Não tem problema nenhum, a gente trabalha com as numerações superiores e pode acabar retornando uma ou outra para poder fazer algum ajuste, como é nesse caso aqui. A gente tem uma região um pouco mais escura aqui, onde é do disfarce da meia, ou seja, da 0 para 1, que a gente pode estar trabalhando em cima dela. Então eu vou trabalhar novamente com a meio aqui, somente com a alavanca mais alta, porque como eu não sei qual é a numeração exata que já está nesse disfarce, a gente vai fazer um teste do maior para o menor. Vou colocar a meio, vou abaixar a alavanca e a gente vai vir trabalhando com ela. Enquanto não clarear, eu vou vir trazendo a alavanca até a posição original, até ficar mais clarinho essa região aqui que ficou mais escura agora. Estamos aqui agora com o pente meio e vamos voltar a trabalhar aqui nessa marca. Porém, como a gente já passou a meio dessa forma aqui, a meio original, nós vamos passar a meio alta agora. Ou seja, a gente vai passar um pouquinho mais, deixar o pelo um pouquinho mais comprido nessa região e se for necessário abaixar mais um pouquinho, a gente vai abaixando a graduação da alavanca até clarear um pouquinho essa região que ficou mais escura. É interessante que você tenha, nesse caso, um olho clínico, que você consiga observar minúcias de coisas que podem ser melhoradas conforme você vai cortando o cabelo. Então, por exemplo, isso aqui é um ajuste fino, é uma coisa que talvez aos olhos de muitas pessoas passa batido. Porém, você tem que desenvolver um olhar clínico onde você vai conseguir observar cada coisa que pode ser melhorada para o seu corte ficar cada vez melhor, cada vez mais legal. Pronto, agora que a gente terminou as regiões mais baixas aqui, a gente vai fazer agora a conexão entre os pentes baixos e a raspagem que a gente fez do cabelo dele com a parte superior, porque a gente consegue observar aqui uma marca bem grande que seria aqui a transição da 1,5 para 2. Então a gente vai refazer ela, ao invés de usar numerações, nós vamos vir fazendo aquilo que a gente já fez no começo, que foi para limpar. A gente vai encostar a máquina aqui e vai levantar ela de forma reta, novamente ajustando a retidão da lateral da cabeça dele. Lembre-se que sempre utilizando o espelho você consegue alinhar isso aqui de forma devida. Então vamos lá.
máquina em mãos, encosta ela próximo do seu, sem pente nenhum, próximo do seu corte, do final do seu corte, e sobe ela de forma reta, alinhando a retidão do cabelo do cliente. Agora a gente vai fazer a parte de cima. Bom, agora nós vamos para a parte legal do corte. A parte mais difícil já foi, que é a parte do fade. Aqui nós vamos trabalhar como se fosse poda de árvore. É uma técnica usada que se assemelha muito a esse tipo de poda de arbusto de jardim. O que acontece? Nós vamos usar a máquina na zero mesmo, com a retidão dela dando a forma quadrada ao topo da cabeça do nosso cliente. Aqui ela ainda está muito desuniforme, está muito sem forma, tá? De qualquer forma. Ou seja, nós vamos vir dando a retidão do corte que se caracteriza sendo o flip top. Ou, perdão, flat top. Peraí. Que se caracteriza sendo o flat top. Vamos lá? Posso? Pode. Peraí. Volta. Ela vai junto focando para ela vai junto. Então tá bom. Lembrando sempre que o espelho é o cara que vai te ajudar a deixar isso aqui bem certinho. Então é através dele que você tem que conferir na altura, se esse lado que você aparou vai estar igual a esse lado que você vai aparar em seguida. Então tem que sempre ir verificando junto ao espelho. Começando a ficar igual os dois lados.
Agora, o acabamento principal desse corte não é a gente arrumar essa parte de cima, e sim arrumar todas as laterais para deixar ela com uma forma mais arredondada. O que a gente faz de quadrado não é tão grosseiro, não é tão quadrado. A gente precisa dar uma forma mais arredondada nessas partes assim das quinas. Então a gente não pode deixar essas quinas aqui. A gente vai arredondar elas um pouquinho para dar um acabamento muito mais bonito. É interessante você ir olhando sempre com a sua visão na diagonal para que você consiga ver se as formas estão correspondendo com aquelas que você quer. E agora aqui na parte da testa a gente vai trabalhar para poder tirar também essa parte muito para frente que a gente tinha deixado lá anteriormente. A gente vai começar a deixar ela um pouco mais reta, assim como a gente está deixando as laterais. Agora que a gente terminou de fazer essa parte superior, que a gente aparou a parte superior, nós vamos vir agora com a tesoura e fazer todo o ajuste fino do corte dele. Ou seja, uma parte que tenha ficado um pouco torta, ou olhando sempre pelo espelho, se tiver alguma parte que ficou mais alta ou um pouco mais para fora. Agora com a tesoura a gente vai terminar de ajeitar. Vai apertando assim com as mãos, ó, e vai sentindo que o cabelo tá ficando mais uniforme. Se você precisar tirar mais em alguma lateral, alguma coisa assim, beleza. O que resta pra gente aqui é, na decisão do cliente, se ele vai retirar aqui a parte da testa, se ele vai deixar mais uniforme a parte da testa ou não, junto com a máquina de detalhe. Primeira coisa pra gente fazer uma testa, vamos ali, encostar na parte mais central aqui, referente ao nariz dele, e vamos ajeitar essa parte. Depois que a gente retirar essa parte, a gente só vai correndo a máquina para lá e para cá. De preferência até o término, o final da sobrancelha dele, que é onde a gente tem as marcações aqui, ó, dos dois lados, ó. A partir deste ponto, para as duas laterais. Através do espelho, você consegue enxergar alguma ondulação que você ainda pode tirar com a máquina. Melhorou. E o acabamento das duas laterais aqui da testa. Vira um pouquinho a cabeça assim. Lembre-se que essa marca que a gente vai fazer aqui agora, ela é sempre mais na diagonal, nunca em pé. Então, um pouco na diagonal, como quem vai em direção ao final da sobrancelha do cliente e subindo até a marca que você fez aqui, ó.
E é isso aí, pessoal. Temos aqui um flat top. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Acompanhe o seu curso online até o final. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.